Quem chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Quem teve sua vida prolongada por mais 15 anos após fazer uma oração? De que forma o Senhor apareceu a Salomão? Bem-vindos ao Quiz Bíblico, canal dedicado a desafios e aprendizados sobre a Bíblia. Eu sou a Eliane e estou muito animada em apresentar a vocês um vídeo incrível. Vamos participar de um questionário bíblico composto por 15 perguntas. Por favor, deixe nos comentários quantas perguntas você acertar e me diga de qual cidade você é. Antes disso, por favor, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas. Pergunta número 1. Quem chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? A. Zippor. B. Moabe. C. Israel. D. Balaque. 10 segundos para responder. Resposta correta. Balaque. Citação bíblica. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Números capítulo 22, versículo 4. Pergunta número 2. Quem teve sua vida prolongada por mais 15 anos após fazer uma oração? A. Matusalém. B. Ezequias. C. Enoque. D. Jacó. 10 segundos para responder. Resposta correta. Ezequias. Citação bíblica. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Isaías capítulo 38, versículo 5. Pergunta número 3. Quem possuía um cabelo com peso superior a 2 quilos e precisava ser cortado anualmente? A. Sansão. B. Davi. C. Absalão. D. Josué. 10 segundos para responder. Resposta correta. Absalão. Citação bíblica. Em todo o Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés, não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Segundo Samuel 14, versículos 25 e 26. Pergunta número 4. De que forma o Senhor apareceu a Salomão? A. Em sonhos. B. Presencial. C. Através de um profeta. D. Através de um anjo. 10 segundos para responder. Resposta correta. Em sonhos. Citação bíblica. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Pergunta número 5. Qual foi a razão pela qual Davi não pôde construir uma casa para Deus? A. Mulheres. B. Adultério. C. Doença. D. Guerras. 10 segundos para responder. Resposta correta. Guerras. Citação bíblica. Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Reis, capítulo 5, versículo 3. Pergunta número 6. Quais foram os discípulos que perguntaram a Jesus se poderiam fazer descer fogo dos céus? A. Pedro e João. B. Tiago e João. C. Tiago e Pedro. D. Tiago e Jacó. 10 segundos para responder. Resposta correta. Tiago e João. Citação bíblica. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Lucas capítulo 9, versículo 54. Pergunta número 7. Qual animal mordeu a mão do apóstolo Paulo? A.
víbora. B. Escorpião. C. Lagarto. D. Aranha. 10 segundos para responder. Resposta correta: víbora. Citação bíblica. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Atos capítulo 28, versículo 3. Pergunta número 8. Quantas moedas Judas usou para trair Jesus? A. 30 moedas de prata. B. 20 moedas de ouro. C. 30 moedas de ouro. D. 100 moedas de ouro. 10 segundos para responder. Resposta correta: 30 moedas de prata. Citação bíblica. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço: 30 moedas de prata. Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Pergunta número 9. De quais elementos era feita a estátua que apareceu no sonho de Nabucodonosor? A. Ouro, prata e bronze. B. Toda em ouro. C. Barro. D. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. 10 segundos para responder. Resposta correta: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Citação bíblica. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Daniel capítulo 2, versículo 35. Pergunta número 10. Quem era conhecido por ter a função de cobrador de impostos? A. Zaqueu. B. Zacarias. C. Zebedeu. D. Eliseu. 10 segundos para responder. Resposta correta: Zaqueu. Citação bíblica. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Lucas capítulo 19, versículo 1 e 2. Pergunta número 11. Por quanto tempo Jonas permaneceu dentro do ventre de um enorme peixe? A. 1 dia. B. 10 dias. C. 7 dias. D. 3 dias. 10 segundos para responder. Resposta correta: 3 dias. Citação bíblica. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 1, versículo 17. Pergunta número 12. Ao todo, quantos anos viveu Adão? A. 930 anos. B. 250 anos. C. 500 anos. D. 1000 anos. 10 segundos para responder. Resposta correta: 930 anos. Citação bíblica. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, verso 5. Pergunta número 13. Em qual dia de criação ocorreu a formação do Sol, da Lua e das estrelas? A. Primeiro dia. B. Quarto dia. C. Sétimo dia. D. Terceiro dia. 10 segundos para responder. Resposta correta: quarto dia. Citação bíblica. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 19. Pergunta número 14. Qual filho de Noé foi amaldiçoado por ter visto a nudez do pai? A. Canaã. B. Jafé. C. Isaías. D. Cã. 10 segundos para responder.
Resposta correta. Canaã, citação bíblica. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Gênesis capítulo 9, versículo 24 a 27. Pergunta número 15. Quem negou Jesus 3 vezes? A. Pedro. B. Judas. C. Tiago. D. João. 10 segundos para responder. Resposta correta. Pedro. Citação bíblica. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Marcos, capítulo 14, versículo 72. Quantas questões você respondeu corretamente neste quiz? Compartilhe suas respostas nos comentários e faça parte do nosso canal. Agradecemos por assistir e não deixe de conferir mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo quiz.